Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos hoje no estudo do Arcano 26, o livro também chamado Os Livros. Caso você não tenha visto outros vídeos, tem tudo aqui na playlist. E estamos muito próximos ao Arcano 36, a Cruz. Já estamos chegando nesse arcano e iremos adentrar em definitivo para com a mesa real. Então vamos ao estudo. Temos aqui o Arcano 26, o livro, o Arcano 26, os livros, carta 26, o livro ou carta 26, os livros, força 26, o livro ou força 26, os livros. O arcano anterior foi 25, o anel, e o próximo arcano é o 27, o envelope ou a carta, mais conhecido como a carta. Quanto à palavra-chave, temos segredo, confidência, algo em oculto, algo fechado. Quanto ao naipe, que é o 10 de ouros, pode representar se especializar, aprender, compreender, evoluir. Agora vamos ao estudo da saúde. Quanto à saúde, é importante reforçar que esse estudo não substitui os médicos, nem os medicamentos, nem os exames. É simplesmente um olhar para com a saúde. Temos aqui a ideia de cabeça, alguma doença sem diagnóstico, um progresso. Normalmente esse progresso ele é mais inesperado, mas acontece. Agora, quanto à esfera do amor, representa que é importantíssimo levar a energia da mente para o coração, ou seja, mais vivenciar realidades e experiências do que qualquer outra coisa. Agora, quanto ao estudo de papéis de pessoas, pode representar um professor, um conselheiro, um orientador, um bibliotecário, um livreiro, um editor e até um escritor. Agora, quanto a aspectos físicos, pode representar alguém que tem o estilo de um intelectual, alguém que pode usar óculos ou lentes de contato. Agora, o entendimento quanto à personalidade. Alguém de personalidade misteriosa, personalidade fechada, uma pessoa inteligente, alguém culto e até uma pessoa que tem uma intelectualidade mais avançada. Agora, dentro da dimensão financeira, aparece relação com contabilidade e também segredos ou informações não reveladas quanto a segredos, quanto à fonte de ganho. Agora, quanto à localidade, pode representar uma biblioteca, uma livraria, um escritório e até uma área reservada. Quanto a animais, oferece a ideia de camelo ou dromedário. Quanto a objetos, pode representar um manual, um jornal, livros, esboço, um pendrive, agenda e até alguns cadernos. Quanto ao estudo do tempo, é um estudo bastante interessante porque representa não o tempo em si, mas vai representar que, quanto ao tempo, não é o tempo oportuno para que aquilo aconteça. É muito comum pelas cartas, e também os consulentes esperam isso, que nós tragamos o tempo exato, mas quanto a esse arcano, simplesmente a resposta é: este não é o melhor tempo, não é o tempo oportuno, não é o tempo perfeito para se fazer algo.
Agora vamos estudar a dimensão arquetípica, recordando que é sempre um olhar do povo cigano para aquela realidade. E lembrando que é um olhar em que é daquela época, séculos atrás, não o olhar de hoje. Então, enquanto nós, profissionais ou amadores, pessoas que querem interpretar as cartas, uma coisa é analisar com o olhar de hoje. Outra coisa é nos transportar, é acessar egrégoras de energias, potências espirituais que estiveram lá e são excelentes acessos, com muita luz, acessos saudáveis, pois estamos indo para aquela energia, para aquela direção, por isso que é tão importante. Então temos a carta, o livro. Sempre o povo cigano, ele observava normalmente jovens com livros debaixo do braço. Poderia ser um livro ou vários livros. E conforme se observava, com o tempo, na fração de normalmente anos, poucos anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, sempre parecia mais e mais livros diferentes, seja pela lombada, pela capa, pela cor, pela grossura, alguns mais finos, outros mais grossos, e sempre observando. E chegava um momento em que não existiam mais livros. E aquela pessoa, aquele jovem, tinha mudado completamente. É como se estivesse ou mais robusto, ou mais forte, ou mais tranquilo, ou mais feliz. Então, o cigano ele começou a perceber que o que estava dentro daquelas páginas, daquele conteúdo de livro, transformou a realidade daquela pessoa. Com o tempo, ela se tornou outra pessoa, e isso é excelente no melhor sentido da palavra. Ao mesmo tempo, isso é um olhar mais uma polaridade, se eu poderia chamar positiva. Agora, observando o outro lado, uma polaridade negativa, às vezes o cigano, a cigana, iria até o médico por desafios de saúde, e lá o médico, a médica não sabia o que fazer, o que olhar, como observar, daí começava a abrir uma série de livros tal, e normalmente vinha um diagnóstico mais negativo. Então, por isso que essa carta, os livros ou o livro não pode ter a conotação apenas positiva, nem a conotação apenas negativa, porque ela é neutra. Ela vai depender das cartas que estão no entorno. E é interessante porque, como já se foi estudado ao longo aqui desses outros vídeos, e lembrando que se é o primeiro vídeo que você está assistindo, tem outros vídeos na playlist, a foice você vê que é um elemento, uma ferramenta de corte, os pássaros estão voando no céu, o mensageiro, o homem com seu cavalo, tudo é muito visível. E daí chega o livro, ele está fechado. Ele está fechado, não dá para se entender no primeiro momento o conteúdo. Você pode virar para mim e falar assim, Alberto, mas dá para ler o título, dá para ler a capa. Sim, mas se você tem acompanhado esse curso, eu tenho comentado que muitas vezes existiu rivalidade entre a sociedade moderna, os ciganos eram mais afastados. Então, da onde observava o cigano e olhava, estava longe, não dava para ler. Então, era apenas um material grande, um livro fechado. E reforço, sempre vou reforçar isso. Temos que observar do ponto de vista lá atrás e não do agora. Vivemos no tempo da tecnologia, do avanço das informações. Naquela época era muito diferente. Então ele via que aquilo poderia transformar a pessoa. E como saber mais se a carta do livro está fechada? As cartas que estão no entorno, por exemplo, se for o livro estiver acompanhado da serpente, alguma armadilha, algo desastroso aconteceu. Se tem a carta, por exemplo, do livro e uma carta como os trevos, tem uma boa sorte chegando. Pode ter combinação também com outras cartas neutras, e daí, se é uma carta neutra o livro com outra carta neutra, vai representar que algo vai se manifestar, algo vai acontecer, mas a própria pessoa que está sendo atendida, ou que está se interpretando para ela, tem domínio e força para alterar toda aquela realidade. Bom, esse foi o estudo do dia de hoje. Agradeço imensamente a oportunidade de ter estado comigo nesses minutos e em breve estarei trazendo outros vídeos.
Aguardo você. Gratidão.